Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Águila, águila, aguilê. Águila, águila, aguilê. Como é que é essa música? Eu gosto tanto. És minha abuela que canta nananana, nananana. Águila, águila, aguilê. A música é Águila, aguilê, mas eu não sei a letra. Ficou essa música aqui vibrando dentro de mim. Vocês estão bem? Boa tarde. Hoje eu tô num ritmo assim mais lento e muito gostoso também. Eu tenho aprendido a observar isso, né? E a acolher todos os meus ritmos, porque a gente vive numa sociedade que nos faz acreditar que o ritmo acelerado é o que a gente deve buscar, né? É o que a gente deve seguir, que a gente deve estar sempre acelerado, acelerada, fazendo coisas, que isso é que é ser produtivo. Tem essa cultura, né, da aceleração. E já há algum tempo eu venho acolhendo um outro ritmo, dando atenção aos meus ritmos internos e acolhendo, sem julgar. Então, assim, ontem eu tava super elétrica, eu tinha passado um dia, assim, produtivo no sentido de fazer muita coisa, de estudo, de conduzir constelação, foram 3 ontem. E aí de noite eu ainda estava assim muito cheia de energia. Também tem tudo a ver com a lua cheia, né? Que hoje é a lua cheia em Virgem. E eu acolhi, assim, aquela super energização. Falei, ok, vou dar vazão para isso, para essa criatividade, para essa energia vital. E fiquei, né, fazendo tudo que eu estava com vontade de fazer. E hoje já está um dia bem diferente. Apesar de ser hoje a lua cheia, eu não tô mais naquele furacão que eu estava ontem, né? Hoje já foi um dia onde as aulas foram mais de escutar, então acolhi bastante a escuta e curti esse lugar da escuta, sabe? É tão bom às vezes a gente parar para escutar, né? Claro, escutar boas sementes, escutar pessoas que falam coisas que a gente sabe que vai florescer, que vai frutificar no nosso coração. Então hoje foi um dia assim inteiro de muita escuta e agora eu tô acolhendo esse ritmo mais lento, que é um ritmo mais feminino, né? Não feminino da mulher, mas feminino do aspecto feminino, do nosso lado yin, né? Então, é quando a gente acolhe o nosso lado yang, o aspecto yang, que é masculino, e o aspecto feminino yin, a gente consegue criar esse equilíbrio interno. A gente fica desequilibrado quando a gente é só quietude ou só aceleração, né? A gente desequilibra mesmo. Então eu estou aqui mais uma vez para a gente seguir a leitura do livro Mensagem do Outro Lado do Mundo, que é a história de Marlo Morgan, uma americana que fez uma travessia com aborígenes da Austrália. E mais uma vez, assim como ontem foi por causa do horário, né? Já estava meio tarde, eu gosto de dormir cedo, mas hoje é por causa do tempo mesmo. Eu vou ler, vou ficar aqui com vocês mais ou menos uma meia hora, não vou ficar muito tempo, assim, não quero ficar 1 hora, porque às 19 horas a gente vai fazer a primeira live no meu canal do YouTube. Então hoje completa 1 ano que eu abri esse canal do YouTube.
um canal para falar só de autoconhecimento, assim, tem sido uma experiência bem interessante. E aí a Paty, que me ajuda, que administra a fanpage também, me ajuda com vários encontros, ela me lembrou que hoje, nesse dia 27, o canal estaria fazendo um ano de vida, né? Aí eu gosto tanto de comemorar, de celebrar fechamento de ciclo, abertura de ciclo, eu amo. Assim, inclusive, eu acho muito gostoso ritualizar, né? Os inícios, os finais e os inícios de ciclo. Eu acho que quando a gente fecha um ciclo, a gente consegue abrir espaço para iniciar um novo ciclo, né? A gente consegue criar espaço para coisas novas. Então, hoje é esse fechamento de ciclo de um ano e abertura dos próximos anos lá no canal do YouTube. Então, estão todos convidados aqui, convidadas. Eu sei que o YouTube é mais ou menos um outro público, pelo menos por enquanto. Talvez isso mude, né? Já que estamos todos tão conectados na internet. Mas é isso. Como é que vocês estão? Obrigada, Rafa. Festa, né, Paty? Muito bom. Eu tô meio tímida, né? A Paty que tá fazendo aí o auê dessa festa. Eu confesso que eu adoro, estou internamente comemorando muito esse ciclo, mas eu tô mais quietinha, tô mais compartilhando as coisas que ela tá publicando. Nossa eterna Ana Raio, diz Alio. Obrigada. Então vamos lá, eu vou começar a ler aqui. Eu não falei isso nas outras leituras, mas se alguém quiser colocar alguma coisa aí na caixinha de pergunta, a gente pode conversar um pouquinho, não vai ser muito tempo, mas a gente pode conversar um pouquinho depois, tá? Que eu acabar de ler. Então vamos lá, vamos lá. Essa grande aventura. Então, é interessante porque a Marlo Morgan, ela vive nessa grande aventura pelo deserto australiano com os aborígenes. E, na verdade, a grande aventura, de fato, é o autoconhecimento, né? A maior aventura da vida, a maior aventura de todas. Então, ao mesmo tempo em que ela está fisicamente caminhando pelo deserto e enfrentando inúmeros desafios fora, isso está espelhando dentro dela um tanto de desafios também, né? Então, a grande travessia é interna. É isso que eu tenho enxergado cada vez mais. Então vamos agora para o capítulo 8. Eu achei que eu ia ler esse livro em 3 dias, mas eu estou tendo uns dias tão agitados que, enfim, é como Deus quer, como o campo quer, como a deusa quer, como o universo quer. E assim a gente vai indo, no ritmo do vento, no ritmo da maré, no nosso próprio ritmo. Telefone sem fio. Esse dia começou relativamente igual aos anteriores, por isso não fiz ideia do que aconteceria. Fizemos o desjejum, o que não era comum. No dia anterior, havíamos nos deparado com uma pedra trituradora. Era grande, pesada, oval. Obviamente, uma carga muito pesada, de modo que foi deixada para o uso de algum viajante afortunado que tivesse sementes ou grãos. As mulheres transformavam os talos das plantas em boas refeições e, misturados com relva salgada e água, formavam um bolo chato. Pareciam panquecas menores que as comuns. De frente para o leste, na oração matinal, louvamos as graças recebidas. A mensagem diária foi enviada ao reino do alimento. Um dos homens deu uma volta no centro. Explicaram que ele havia se oferecido para executar uma tarefa especial naquele dia. Ele partiu cedo, seguindo na frente. Havíamos caminhado por horas quando o ancião parou e se ajoelhou. Todos se reuniram à sua volta, enquanto ele permanecia de joelhos, com os braços estendidos à frente, balançando-os gentilmente. Perguntei o que acontecia a Ota. Fez sinal para que eu ficasse em silêncio. Ninguém dizia nada e seus rostos estavam concentrados. Finalmente, Ota virou-se e me disse que o jovem explorador, que nos deixara mais cedo, enviava uma mensagem. Pedia permissão para cortar o rabo do canguru que matara.
Finalmente, comecei a compreender por que caminhávamos em silêncio. Essas pessoas usam, a maior parte do tempo, a telepatia mental para se comunicar. Eu testemunhava esse fato. Não se escutava som algum, mas as mensagens eram trocadas entre eles a 20 milhas de distância. Por que ele quer tirar o rabo? Perguntei. Porque é a parte mais pesada do canguru e ele está muito doente para carregar o animal. É maior que ele. Ele diz que a água que parou para beber estava suja e fez com que seu corpo ficasse muito quente. Gotas de fluido apareceram em sua face. Uma resposta telepática silenciosa foi enviada. Oota avisou-me que pararíamos por aquele dia. As pessoas começaram a cavar uma fossa, preparando-se para a grande quantidade de carne que receberíamos. Outras começaram a preparar um medicamento de ervas sob a orientação do curandeiro e da curandeira. 2 horas depois, chegou o jovem, carregando o enorme canguru estripado sem a cauda. Caraca, eles telepatizaram tudo mesmo. O canguru havia sido esviscerado e fechado por varas afiadas. As entranhas agora serviam de corda que amarrava as 4 pernas. Ele carregara os 50 quilos de carne sobre a cabeça e ombros. O rapaz transpirava e estava nitidamente doente. Observei a tribo começar a agir para curá-lo e preparar a refeição. Primeiro o canguru foi segurado sobre um fogo flamejante, o odor da pele queimada pairando no ar como o nevoeiro de Los Angeles. A cabeça foi cortada e as pernas quebradas para que o tendão fosse removido. O corpo foi colocado na fossa que continha carvão incandescente em todos os lados. Um pequeno recipiente de água foi colocado em um canto do buraco e um caniço comprido projetava-se acima. Empilhou-se mais mato por cima. Volta e meia, durante algumas horas, o cozinheiro-chefe inclinava-se na fumaça, soprava o caniço e forçava a penetração da água. O vapor logo se fazia. Na hora de servir, apenas a parte externa estava assada. O resto exudava sangue. Disse-lhes que bastava eu pôr minha poção em uma vara e cozinhá-la, sem problemas. Eles rapidamente prepararam um espeto adequado. Enquanto isso, o jovem caçador recebia atendimento médico. Primeiro tomou uma bebida de ervas. Em seguida, usando areia fria extraída de um buraco profundo que acabavam de cavar, seus assistentes envolveram seus pés e vibraria a temperatura do corpo. Soava estranho, mas realmente reduziu a febre. As ervas... Deu uma pausa, né? Tudo bem, eu fiquei aqui aguardando. As ervas também foram eficazes em prevenir a dor de estômago e soltar os intestinos, como eu esperava que acontecesse. Foi realmente notável. Se não tivesse testemunhado pessoalmente, seria difícil acreditar em comunicação telepática. Contei a Oota como me sentia. Ele sorriu e disse: agora sabe o que um nativo sente a primeira vez que vai à cidade e vê colocarem uma moeda no telefone, discarem o número. Pausou de novo, né? Sim, respondi. As 2 maneiras são eficientes, mas a sua funciona melhor aqui, onde não temos moedas nem fichas de telefone. Sim, já foi. Seria difícil fazer as pessoas em meu país acreditarem na telepatia. Vamos falar sobre isso depois. Admitiriam facilmente que os homens eram cruéis uns com os outros, mas relutariam em acreditar que existiam 62 pessoas no mundo que não eram racistas, que viviam juntas em total solidariedade e harmonia, que descobriam seu talento exclusivo e o reverenciavam assim como reverenciavam o dos outros. Segundo Oota, a razão de as pessoas reais serem capazes de usar a telepatia é que, acima de tudo, nunca mentem, nunca dizem invencionices, nem uma verdade parcial, nem fazem uma declaração irreal. Nenhuma mentira, portanto, nada tem a esconder.
compõe um grupo de pessoas que não temem abrir a mente para receber e que estão dispostas a trocar informações. Otto explicou como isso funciona. Por exemplo, uma criança de 2 anos que vê outra brincando com algum brinquedo, talvez uma pedra sendo puxada por um cordão. Se quiser tomar o brinquedo da outra, sentirá imediatamente o olhar dos adultos voltado em sua direção. Ela aprende que a intenção de pegar sem permissão foi percebida e não foi aceita. A segunda criança também aprenderá a dividir e não se apegar aos objetos. A criança já terá desfrutado e armazenado a lembrança da alegria e perceberá que a emoção da felicidade é que é desejada, não o objeto. Telepatia, maneira pela qual os homens foram destinados a se comunicar. As linguagens diferentes e os diversos alfabetos escritos são eliminados como obstáculos na conversa pessoa a pessoa. Mas isso nunca funcionaria em meu mundo. Pensei, onde as pessoas roubam, sonegam impostos, têm negócios. Meu povo jamais suportaria ter literalmente a mente aberta. Há muita decepção, mágoa e amargura a ser oculta. Mas eu poderia perdoar aqueles que acredito terem me enganado? Poderia perdoar a mim mesma por todas as mágoas que causei? Espero algum dia ser capaz de expressar livremente minha mente, como os aborígenes, e permitir que os motivos sejam expostos e examinados. As pessoas reais não acham que a voz seja para falar. Fala-se com o centro, coração, cabeça. Se a voz é usada para o discurso, a tendência é manter uma conversação desnecessária e menos espiritual. A voz é feita para cantar, para celebrar e curar. Todos têm talentos múltiplos e todos podem cantar. Se não reverencio a dádiva, porque achei que não podia cantar, isso não diminui a cantora dentro de mim. Mais tarde, durante a expedição, quando trabalhavam comigo para desenvolver minha comunicação mental, aprendi que, enquanto tivesse algo em meu coração ou cabeça que achasse necessário esconder, não funcionaria. Tinha de estar em paz com tudo, expressar com clareza a mente, como fazem as pessoas reais, e deixar meus motivos serem expostos e examinados. Precisava aprender a perdoar a mim mesma, a não julgar, mas aprender com o passado. Mostraram-me como era vital aceitar, ser verdadeira e amar a mim mesma, de modo que pudesse fazer o mesmo com os outros. Gente, que interessante, né? Eu quero dar uma pausa aqui, porque essa questão da telepatia, talvez até eu pare aqui por hoje e amanhã a gente continue, porque é muito interessante. Eu formei uma visão, um sentimento sobre telepatia que tem tudo a ver com isso que a Marlo Morgan está falando, né? Primeiro que quando eu comecei a telepatizar, eu percebi que isso estava acontecendo porque eu me tornara uma pessoa mais transparente, ou pelo menos eu estou buscando ser mais transparente. Então, a não negação do que eu sinto e do que eu penso, a não necessidade de esconder, né? A falta desse desejo de esconder o que está se passando na minha cabeça e no meu coração, faz com que eu literalmente me abra, né, para ser lida pelas pessoas e me comunicar de uma outra maneira, de uma maneira mais vibracional, energética. Então, é muito interessante porque eu tenho sentido muito isso. Assim, eu tenho percebido mais o pensamento alheio, né? Eu tenho lido mais o que as pessoas à minha volta estão sentindo e estão pensando, e também tenho sido lida pelas pessoas. E agora eu estou nessa releitura do livro, eu estou vendo que esse livro já tinha plantado em mim essa compreensão. Então é interessante quando a gente se conecta com pessoas, com experiências, com livros, né, que livros também são experiências, quando a gente se conecta com experiências profundas, com sabedorias, essas experiências, não só as profundas, né, as outras também, as bobagens, as superficiais,
fecundam o nosso solo, o nosso coração e a nossa mente. Então, como a gente precisa ser seletivo com as sementes que a gente deixa fecundar o nosso solo, né? Quem planta ideias na minha cabeça e no meu coração, né? Quem fertiliza a minha alma? O que a gente anda escutando? O que a gente anda assistindo? Né? Que pessoas a gente escuta? Que experiências a gente busca? Quem são os nossos amigos? Nossa, isso hoje para mim tem sido assim cada vez mais sagrado. Eu ia dizer sério, mas não é sério, é sagrado, porque é leve também, né? Escolher pessoas que vibrem numa frequência mais harmônica, mais leve, mais pacífica, nem por isso menos intensa, né? Continua tendo intensidade, mesmo na atitude pacífica, porque não é ser passivo, mas é ser pacífico, é agir no mundo, criar possibilidades a partir da gente de uma pacificação, de um entendimento, de uma harmonização entre as pessoas e entre a gente também e o outro. Então, é muito curioso escutar ela falando sobre telepatia, porque agora eu estou vendo, né, um dos pontos, uma das fontes de sabedoria que me fecundaram e eu nem me lembrava disso. Muito interessante. Aí tem essa questão também, né, da carne que eles comem tudo que aparece. E a gente viu ontem na leitura que eles consideram os animais, né, como ajudantes do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Às vezes servem de alimento e na maioria das vezes, né, a função principal é a gente aprender com os animais, né, nessa conexão pura que eles têm com a teia da vida e que a gente às vezes perde, porque a gente tem essa espiritualidade mais desenvolvida, essa consciência, essa autoconsciência mais desenvolvida. Vem cá, Tupã, vem cá. Ele tá mordendo o próprio rabo, tá muito engraçado. Tupã, vem cá, que hoje a tia Ingra não vai ficar... Tupã, vem cá, vem, Tupandiu. Vem, Tupã. Será que eu leio mais um pouquinho? Acho que eu vou ler mais um pouco, né? Não deu nem 6 horas. Vou ler mais um pouco, então. Vou botar meus óculos. Chapéu para o deserto, o próximo episódio. Se vocês quiserem colocar alguma coisa na caixinha, coloquem. Ah, então hoje a gente vai ter uma live, a primeira live do canal do YouTube. Nunca fiz, né? Aliás, fiz até um teste hoje para ver se isso ia dar certo. Vai ser pelo Zoom, né? Mas vai transmitir ao vivo. E a ideia é que o nosso encontro seja de conversa, né? De vocês me perguntarem, de repente também eu pergunto alguma coisa para vocês. Eu amo a oportunidade de perguntar, sabia? De compartilhar uma pergunta e uma resposta. Eu acho que a pergunta feita numa roda, né, de pessoas, né, numa roda de reflexão, a pergunta ela cai com uma profundidade maior e a gente canaliza todas as mentes ali envolvidas para trazer também uma resposta mais profunda e mais ampla sobre aquela pergunta. Eu estou lendo o livro de Ouro de Saint-Germain. Ai, que interessante. Que massa, Gonçalo. Chapéu para o deserto. Os insetos no deserto são medonhos. As hordas surgem com os primeiros raios solares. Infestam o céu, sobrevoando em bandos negros, ao que parece aos milhares. Tem a forma afunilada de um tornado de Kansas. Não pude evitar comer e respirar insetos. Rastejavam em minhas orelhas, subiam pelo nariz, aferravam-se aos meus olhos, conseguiam até mesmo passar pelos dentes e atingir a garganta. Uau! Seu sabor era doce e desagradável, causando-me ânsias de vômito. Prendiam-se ao meu corpo, de modo que, quando olhava para baixo, tinha a impressão de estar vestindo uma espécie de armadura negra patética. Não mordiam, mas eu estava muito entretida com a aflição para notar. Eram tantos e tão grandes e rápidos que se tornavam quase insuportáveis. Meus olhos eram os que mais padeciam. Os membros da tribo sentem onde e quando aparecerão.
Quando veem ou ouvem a aproximação dos insetos, param imediatamente, fecham os olhos e ficam quietos, os braços pendendo molemente ao lado. Eu estava aprendendo a ver o lado positivo de, virtualmente, tudo com que nos deparávamos, mas eu estava aprendendo a ver o lado positivo de, virtualmente, tudo com que nos deparávamos, mas os insetos teriam sido minha derrocada se não tivesse sido ajudada. De fato, foi a aprovação mais desagradável que já sofri. Entendia como ser coberta por milhares de insetos era capaz de enlouquecer uma pessoa. Eu tive a sorte de não perder o controle. Certa manhã, fui abordada por um comitê de 3 mulheres. Pediram-me fios de meu cabelo, os quais foram arrancados. Há 30 anos, eu clareava o cabelo de modo que, ao entrar no deserto, tinha a cor levemente bege. Era comprido, mas sempre o usei preso. Ao longo das semanas de nossa caminhada, sem lavá-lo, escová-lo ou penteá-lo, não sabia qual seria sua aparência. Não tínhamos esbarrado com nenhuma superfície de água limpa ou parada o suficiente que servisse de espelho. Só conseguia entrever um emaranhado sujo, fosco, embaraçado. Eu usava a faixa que a mulher espírito me dera para afastá-lo dos olhos. As mulheres abandonaram seu intento ao descobrirem que, sob o cabelo louro, cresciam raízes escuras. Correram a relatar o fato ao ancião. Ele era de meia idade, quieto e de compleição forte, quase atlética. No pouco tempo que viajávamos juntos, observei como falava sinceramente com os outros membros e agradecia, sem hesitação, a cada um pela ajuda prestada ao grupo. Eu entendia por que era ele a ocupar a posição de líder. Ele me lembrava alguém. Anos atrás, estive no saguão do Southwestern Bell, em St. Louis. Era por volta das 7 horas da manhã. O zelador, que estava ocupado esfregando o chão de mármore, permitiu que eu aguardasse dentro, abrigada da chuva. Um carro preto estacionou e o presidente da Texas Bell entrou no edifício. Ele acenou com a cabeça, percebendo minha presença, e disse bom dia ao zelador. Depois disse-lhe como apreciava sua dedicação e que qualquer pessoa que entrasse no prédio, até mesmo os mais altos funcionários do governo, sempre veria o piso brilhante por causa do seu empregado. Eu sabia que ele não dizia aquilo só para impressionar. Estava sendo sincero. Eu era apenas uma espectadora, mas podia sentir o orgulho irradiar-se do rosto do zelador. Percebi que havia algo nos verdadeiros líderes que transcende qualquer limite. Meu pai costumava dizer que as pessoas não trabalham para uma firma, trabalham para outras pessoas. Eu vi as características de um líder executivo nas ações do ancião da tribo. Depois de ele verificar o estranho espetáculo da mutante de cabelo louro com raízes castanho escuro, deu a oportunidade de todos os outros membros verem a maravilha. Seus olhos pareciam se iluminar e sorriam com prazer. Ota explicou que era porque sentiam que eu me tornava mais aborígene. Ao fim da diversão, o comitê voltou ao projeto inicial, reunindo os fios de cabelo, ervas silvestres, pequenos ossos, relva e o tendão de um canguru. Ao terminarem, fui coroada com uma faixa mais elaborada que já vi. À sua volta, pendendo até o queixo, havia longos fios com os objetos reunidos. Explicaram que o modelo do chapéu de pesca italiano, que o modelo dos chapéus de pesca australiano de cortiça, muito usado pelos desportistas, era baseado nessa antiga ideia nativa de proteção contra os insetos. Mais tarde, nesse mesmo dia, ainda voltaríamos a nos deparar com hordas de insetos e meu chapéu de sementes revelou-se literalmente uma dádiva de Deus. Em outro dia, quando fomos infestados por um dilúvio de insetos, eles me untaram com óleo de cobra e cinzas de fogo do nosso acampamento e me fizeram rolar na areia.
Essa mistura desencorajou as pequenas criaturas. Valia a pena caminhar com a aparência de um palhaço, mas os insetos rastejando por minhas orelhas e a sensação de que se moviam dentro da minha cabeça continuavam a ser uma experiência infernal. Perguntei a várias pessoas como conseguiam simplesmente ficar ali parado e deixar os insetos rastejarem sobre elas. Elas apenas sorriram para mim. Depois me disseram que o líder, Cisne Negro Régio, queria falar comigo. Você sabe o que significa para sempre? Perguntou. Um tempo muito, muito longo, eternidade. Sabemos que em sua sociedade vocês usam o tempo no braço e fazem coisas programadas. Por isso pergunto, entende como é longa a eternidade? Sim, eu disse. Entendo o que significa para sempre. Ótimo, respondeu. Então podemos lhe dizer mais coisas. Tudo na unicidade tem um propósito. Não existem anomalias, desajustes ou acasos. Existem somente coisas que os homens não compreendem. Eles acham que os insetos silvestres são ruins, por isso são infernais. Mas isso acontece apenas porque não têm a compreensão e sabedoria. Na verdade, os insetos são criaturas necessárias e benéficas. Rastejam por nossas orelhas e limpam a cera e a areia que nelas se acumulam quando dormimos. Percebem que temos a audição perfeita? Sim, eles sobem pelo nosso nariz e também o limpam. Apontou para meu nariz e disse, você tem orifícios muito pequenos. Não tem o nariz grande de coala como nós. Os próximos dias serão ainda mais quentes e você sofrerá se não tiver o nariz limpo. Em dias de calor extremo, não deve abrir a boca. De todos, é você que mais precisa ter o nariz limpo. Os insetos rastejam e se prendem ao nosso corpo, removendo tudo que deve ser eliminado. Estendeu os braços enquanto dizia, veja como nossa pele é suave e macia, e veja a sua. Nunca conhecemos alguém que mudasse de cor ao caminhar. Você nos chegou com uma cor, depois ficou de um vermelho brilhante, agora está ressecando e dissolvendo. Está se tornando cada vez menor. Nunca conhecemos uma pessoa que deixasse a pele na areia como as cobras. Precisa dos insetos para limpar sua pele e um dia iremos ao lugar em que os insetos colocam a larva e teremos novamente uma refeição. Respirou fundo enquanto me olhava atentamente e disse, os homens não podem existir se tudo que é desagradável é eliminado em vez de compreendido. Quando os insetos chegam, nós nos rendemos. Talvez já esteja pronta para fazer o mesmo. Na próxima vez que percebi os insetos à distância, soltei da cintura a faixa da cabeça e a examinei. Decidi que podia fazer como meus companheiros haviam sugerido. Assim, os insetos vieram e eu parti. Em minha mente, fui a Nova York. Fui a uma estação de água muito cara. Com os olhos fechados, senti alguém limpar meus ouvidos e nariz. Imaginei o diploma de técnico pendurado na parede. Senti centenas de pequeninas bolas de algodão limpando todo o meu corpo. Finalmente, as criaturas partiram e retornei mentalmente ao deserto. Era verdade. A rendição era a reação correta em determinadas circunstâncias. Fiquei pensando no que mais em minha vida eu percebia como errado ou difícil, em vez de explorar a compreensão do verdadeiro propósito. Não ter tido nenhum espelho durante todo esse tempo causaram impacto em minha percepção. Era como andar dentro de uma cápsula com abertura para os olhos. Eu estava sempre olhando os outros, observando sua relação com o que eu fazia, com o que eu dizia. Pela primeira vez, minha vida parecia totalmente genuína. Não estava vestida como se esperava que eu estivesse no mundo dos negócios. Não estava maquiada. Meu nariz
descascara dezenas de vezes. Não havia nenhum ego presunçoso disputando atenção. No grupo não havia falatório, nem ninguém tentando se aproveitar do outro. Sem um espelho que me assustasse de volta à realidade, podia me sentir bela. Obviamente eu não era, mas me sentia bela. As pessoas me aceitavam como eu era. Isso me fazia sentir incluída e única e maravilhosa. Estava aprendendo como era estar em um estado de aceitação incondicional. Dormi sobre o colchão de areia com uma estrofe. Dormi no colchão de areia com uma estrofe de branca, com uma estrofe da Branca de Neve, ouvida em minha infância e profundamente arraigada, ecoando em minha cabeça. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Ai, gente, desculpa se eu sou chorona assim. Ai, ai. Eu acho muito emocionante. Ai, espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Você chora também, Aline? Isso é tão profundo, gente, porque eu percebo que toda fonte de sofrimento, de insatisfação, vem desse lugar de não aceitação de si, da própria beleza. Diminuir um pouco aqui essa luz. A não aceitação da própria beleza é o que nos traz, né, essa divisão interna, dúvida, insegurança, essa sensação de possibilidade, né, de ser abandonada, de ser excluída, essa insegurança. A gente, né, tá sempre olhando a nossa imagem, a nossa casca, né, essa embalagem que precisa estar bonita. E dentro, o que é que a gente tem dentro, né? Vamos respirar um pouco. Eu preciso respirar um pouco. Vamos sentir um pouco isso que a gente acabou de ler. Fechar os olhos para essa aparência, para essa embalagem. E vamos sentir um pouco que a gente leva no coração. O amor que a gente leva no coração. A compaixão que a gente leva no coração. A nossa sombra também. A nossa raiva, que muitas vezes é o que nos salva, que nos mobiliza. Vamos acolher a nossa raiva. Vamos sentir a nossa sabedoria, que depois que a gente deixa a raiva se manifestar, chega a sabedoria, percebe que a raiva já cumpriu o seu papel, e aí pacifica de novo o coração, para que a gente tenha olhos mais lúcidos, para que a gente possa olhar além da dualidade, para que a gente possa olhar de um ponto mais alto e enxergar todos os lados, para que a gente possa sair do ego, para que a gente possa habitar um coração mais amoroso, mais harmônico. Tupã tá ali mordendo o fio, eu tô preocupada se ele vai. Tupã, morde aí não, filhinho. Ai, o que é que eu sinto? O que é que eu sinto? Vamos esquecer um pouco o que eu penso, o que os outros acham. Vamos nos conectar com o que a gente sente, com o nosso coração, nossa alma. O que é que eu tenho feito no mundo?
O que é que eu tenho trazido para as pessoas que convivem comigo? Eu dou trabalho ou eu ajudo? Eu dificulto ou eu facilito a minha vida e a vida dos outros? Como são as minhas palavras? O que é que eu derramo em forma de palavra no ouvido das pessoas que convivem comigo? Quais são as palavras que eu pronuncio? Quais são os pensamentos que eu compartilho? De verdade, o que é que eu carrego no coração? Jesus falava, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. O que a gente tem falado sobre o outro, sobre o mundo, é o que a gente carrega no coração. Então, essa compreensão não é para a gente ir perceber o que a gente tem compartilhado, né, com o mundo à nossa volta. Se é algo que a gente não se orgulha, tá na nossa mão mudar. Mudar esse mundo interno para mudar a nossa manifestação no mundo e para mudar a realidade à nossa volta. Gente, eu vivo essa mágica, esse milagre todos os dias. Todos os dias. E não é que eu estou bem o tempo todo, não é que eu estou em harmonia e pacificada o tempo todo. É que eu já sei lidar com essas oscilações, né? Da nossa humanidade, dos nossos limites. Acolho todas essas oscilações e deixa fluir as emoções positivas e as negativas, deixa fluir, não prende nada. A gente está aqui para sentir o tempo inteiro, para deixar a vida fluir através de nós, né? Ter esse espaço interno, parar de tentar segurar as coisas. Né? Cada vez que a gente segura uma coisa que a gente acha que é boa, ela apodrece. Cada vez que a gente tenta fugir de alguma coisa que a gente acha que é ruim, essa coisa começa a perseguir a gente, que a gente precisa olhar para ela. Então, na verdade, tudo é bom. Tudo vem para ser visto e para ir embora. Nada fica e nada pode ser evitado. Vocês percebem? Deixa eu ler o que vocês falaram aqui. Como é seu nome? Caminhando a excelência. Caminhando a excelência. Foi espetacular notar que o que parecia ruim, na verdade, era benéfico. Tudo sempre colocado tão bem calculado pelo nosso Criador. Benditos insetos. Exatamente. Tudo é cura, tudo é aprendizado, tudo é cura, tudo é evolução. Assim, o Criador é o nosso Criador. Aliás, o Criador somos nós mesmos que estamos co-criando uma realidade, né? Eu vou convidar vocês a trazerem essas perguntas e outras para a nossa live daqui a pouco, porque eu vou encerrar aqui. Pedro Leonel falou, Ingra, sou bastante seu fã, vi a sua novela na Raio quando era criança e agora maratonei a novela durante a quarentena. Terminei de assistir, mas foi ótimo, ótima atriz. Obrigada, Pedro Leonel. Tem muita gente vendo mesmo na quarentena. Amores, levem algumas perguntas para a nossa live no YouTube. A Paty vai me ajudar, vou ver como é que a gente vai lendo, né, as perguntas também ali no YouTube, mesmo no chat. Quem quiser, eu vou estar também pelo Zoom. Uma ou outra pessoa que queira entrar, a gente manda o link. E é isso. Gratidão. Amanhã eu vou estar lendo de novo, provavelmente à noite. Amanhã eu não tenho nenhum compromisso à noite, então vou continuar essa leitura amanhã, 18 horas. Vamos deixar assim combinado? Um beijo. Gratidão. Vem dar tchau, vem Tupã.
Tupã, você tá onde não devia estar, né? Deixa ele lá. Beijo.